aflição, encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O teu amor não tem limites, em teu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, o seu povo, nos reunimos para cultuar a este Deus tão gracioso, tão poderoso, tão acessível. Quero convidar você para separar este tempo para cultuar Jesus. Esse tempo é diferente de todos os outros tempos. É um tempo exclusivo para culto. É um tempo exclusivo para adoração. É em nada comparado às reuniões que você tem durante a semana. Esse é um culto que nós prestamos ao poderoso Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Eu quero que você faça distinção entre este tempo e os outros, tá bom? É um convite para cultuar o nosso Deus, para aquietar-se aos pés de Jesus, para bendizê-lo pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito em nosso favor. Amém? Vamos orar? Nesse tempo de culto, Deus bendito, por meio de Jesus nos apresentamos a Ti. Por meio de Jesus, queremos ouvir o Senhor. Por meio de Jesus, desejamos ser direcionados, alimentados, fortalecidos, exortados, ou tudo aquilo que o Senhor deseja fazer por meio de Tua palavra, pelo Teu Espírito a cada um de nós.
Obrigado por este dia de culto. E agora, na noite que nós separamos para te cultuar, aceite, ó Deus querido, a nossa gratidão. Abençoe as famílias que começam a se reunir em torno do computador, do celular, do televisor, para ouvir o Senhor e cultuar o Senhor, participando, envolvendo-se neste culto. Deus, aceite-os, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que bom nós podermos nos reunir outra vez, mesmo que isolados, distanciados, mas com o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio dele nós queremos agradecer a sua presença neste culto. Na sexta-feira última, dia 26, nós, depois de 15 dias em oração, ouvindo, sentindo o momento, nós nos reunimos. Naquela semana, fizemos uma pesquisa junto aos membros da nossa igreja, que fazem parte da saúde, que são profissionais desta área de saúde, e perguntamos para ele o que eles achavam sobre a reabertura da igreja neste momento. E a grande maioria, quase que unanimidade, disseram que não é momento. Disseram que os casos nos hospitais que eles participam, que eles frequentam, onde trabalham, os casos aumentaram e muito, mais do que o dobro. Teve um irmão que disse que na última pesquisa que fizemos, no dia 5 de junho, haviam 30 pessoas internadas no hospital da Vila. E agora, na segunda pesquisa, 14 dias depois, o número era 70 pessoas. Nós entendemos, por conselho dele, que o fato da abertura do comércio na cidade de São José contribuiu muito para o aumento dos casos. E o conselho orou para ouvir Deus e para entender que Deus se manifestaria também na palavra desses profissionais da área de saúde que amam Deus, que amam o povo de Deus e que estão a serviço da saúde para conter ou para curar os que foram contaminados. E a leitura que o conselho fez é que não é tempo ainda dos nossos cultos presenciais. De todo o nosso coração, nós lamentamos isso. De toda a nossa alma, nós lamentamos isso. Eu tenho saudade. E eu creio que os irmãos também têm saudade. Nós falamos com alguns irmãos para que no final dos nossos cultos sejam apresentados os corais, para que a gente possa ver o rostinho um do outro e isso venha amenizar um pouco a saudade que temos. Estamos trabalhando para que nos cultos nós possamos trazer os corais e isso vai nos ajudar a esperar um pouco mais. Mas o conselho desta igreja entendeu que não é o momento ainda. Os contágios poderão aumentar os riscos por conta de mais gente na rua. E nós amamos muito os membros desta igreja. Amamos. E por amor a ele, nós compreendemos que é melhor esperar um pouco. Daqui a 15 dias, como foi consenso no conselho dos profissionais de saúde, o conselho da igreja vai se reunir outra vez para escutarmos o momento, para escutarmos Deus e após isso tomarmos uma nova decisão. Mas o momento é para cultos online. Nos perdoe por isso. Nós queríamos dar outra informação, mas não é o momento ainda. Nós lamentamos mesmo, irmãos. Tá bom? E queremos dizer para os irmãos também
que no primeiro culto, em qualquer que seja o dia da semana, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Nós compreendemos e falamos isso também na nossa reunião, sexta-feira, que Santa Ceia é um momento de comunhão de irmãos, de ajuntamento de famílias. Família de cá, a gente dali se reúne e ministra-se, então, os elementos que nos fazem lembrar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um momento de comunhão, de ajuntamento e não de isolamento. Então, nós queremos pedir paciência aos irmãos. Aguardem um pouco. O nosso Senhor Jesus, quando ministrou a última ceia, ele disse para os discípulos: eu nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. E ele espera a igreja chegar para ministrar a ceia. Eu não sei como é que vai ser, mas deve ser um negócio bonito, agradável, edificante, alegre. Todo o povo de Deus na presença do Cordeiro Santo ministrar a ceia. Não em memória, mas presencialmente. Então, espera um pouquinho, tá bom? Espera um pouquinho. Quero também incentivar os irmãos no que tange as aulas da Escola Bíblica Dominical. A minha gratidão pessoal pelos professores que se dedicam, pelos professores que preparam aulas, que conhecem a Deus e que estudam a sua palavra, cujo objetivo único é edificar o seu povo, é exortar o seu povo, alimentar o seu povo. Eu quero convidar você a participar da escola dominical. Em qualquer que seja o momento, tanto na hora da escola, às 10h30, como você pode ver também na segunda-feira. Você pode pegar essa aula e enviar para aquele parente distante, aquele tema que você entende que foi bom para você, aquela aula que edificou você, pode edificar outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. Faça isso. Faça um link e envie. Aproveite. Seja instrumento de bênçãos para outras pessoas também. Eu quero agradecer de todo o coração o amor dos membros desta igreja com algumas famílias que possuem membros dela desempregados. Esta quarentena me fez ver o amor de vocês, me fez perceber o que Deus já tinha percebido e que já sabia, que vocês amam uns aos outros, que amam o povo de Deus. Como é gostoso ver os diáconos recolherem as ofertas que vocês enviam e distribuir entre as famílias. Irmãos, isso é evangelho na prática. Isso é o reino sendo vivido, experimentado. Eu quero agradecer isso. Os mimos. Tem gente que faz biscoito e distribui. Tem gente que faz pão e distribui entre as famílias da igreja. Coisa bonita. Já valeu a pena passar por esta quarentena para ver o amor de vocês. É por isso que eu acredito mesmo que deste tempo sairá uma igreja mais santa, mais fiel, de maior comunhão, de maior intimidade, que se intromete na vida do outro para beneficiar, para favorecer, para dividir o pão, dividir a túnica. Eu acredito mesmo e oro por isso, que saiamos mais fortalecidos, uma igreja mais viva, uma igreja mais presente na comunidade. O Ministério de Missões se comprometeu a distribuir 210 mil folhetos nesta cidade. 210 mil. Eles estão precisando de gente que faça isso, que se envolva, que participe, que contribua. Ligue para cá, fale com a secretária, fale com o pastor Jonas, eu quero participar. O que eles estão fazendo de forma responsável é pegar folhetos e colocar nas caixas de correio,
nas caixas postais das famílias com o carimbo da igreja e o telefone disponibilizando a igreja para orar, para envolver-se. Faça isso. Que desafio bonito. Eu acredito que vamos sair bem melhor. Quero agradecer os diáconos, os presbíteros que estão acompanhando as famílias. Faça isso também. Faça uma ligação virtual, mate a saudade. Não espere apenas receber uma ligação. Faça você a ligação. Por gentileza, não reclame. Ninguém ligou para mim, ninguém fez uma ligação. Faça você uma ligação. Faça. Se você não tem o telefone daquele irmão, aquela família que você quer assistir, liga aqui 3921-3971 e peça o telefone. Faça uma ligação. Acho que vai ser de muita importância essa revelação do amor. Tá bom? Aí, no seu televisor, no seu computador, no seu celular, está a conta da igreja. Por conta da quarentena, não deixe de ser fiel. Não deixe. Se você tem dificuldade de se locomover da sua casa até o banco, ou tem dificuldade de usar o celular, liga para nós. Liga para nós. Ou para mim, ou pastor Vinícius, ou para qualquer presbítero, ou para a igreja, 3921-3971, e nos informe, estou aqui com a oferta de missões, estou aqui com um alimento para as famílias, estou aqui com o meu dízimo. Nós iremos ligar, marcar com você, pegar e fazer o depósito e devolver para você o comprovante. Nós nos comprometemos com isso. E queremos que Deus nos dê condições de ser fiéis a Ele. Amém? Por favor, agora abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler, orar. Nós temos 2 motivos de oração. O primeiro é por alguns irmãos que estão enfermos nesta quarentena, não por conta de Covid, mas as enfermidades que já existiam antes, enfermidades essas que estão levando esses irmãos à quimioterapia, à radioterapia, a consultas periódicas, elas já existiam. Nós queremos orar para que Deus possa abençoá-los, protegê-los. E o outro motivo de oração é pelos alguns irmãos que estão desempregados. A quarentena aumentou o número de desemprego. E aqueles que se encontram ameaçados de perder o emprego. Nós queremos orar por isso, para que Deus possa entrar e visitar. Eu quero convidar a Elizabeth Antônia, que venha aqui e clame a Deus pelos enfermos, clame a Deus pelos desempregados, e que a gente possa continuar em casa esta oração, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos primeiramente te agradecer pelo sacrifício da cruz, pela reconciliação em Jesus. Queremos confessar, ó Pai, nossas faltas diante do Senhor e bendizer pelo perdão que nos é dado, Pai. Muito obrigado. E agora nós apresentamos ao Senhor as nossas súplicas por esses irmãos que estão passando por situações de enfermidade, por esses irmãos, ó Pai, que estão passando por uma necessidade de trabalho. A Tua palavra nos ensina que nada é maravilhoso demais para o Senhor, que nada é impossível para Ti, e que nós podemos falar ao Senhor o desejo do nosso coração. O salmista fala isso, e nós queremos pedir, ó Deus, que a Tua visitação seja, Senhor, algo maravilhoso, sobrenatural, que os médicos possam perceber coisas diferentes, inesperadas acontecendo, e possam ver que são os Teus servos e a Tua presença está sobre a vida dos Teus servos, Pai. O Senhor também não precisa de situação favorável para abrir uma porta de emprego, porque o Senhor é dono e tem domínio sobre todas as coisas. Então nós cremos e sabemos que nesse tempo nós podemos exercer misericórdia, nós podemos semear na vida dos outros, mas também podemos ver o Teu milagre abrindo portas, Senhor, não deixando que empresas fechem as suas portas.
Visita, Senhor, a nossa região, visita, Senhor, a nossa nação, e que a presença da Tua igreja, Senhor, faça a diferença. Nós pedimos, Senhor, por boas notícias na vida de cada família que tem um currículo enviado, está aguardando uma resposta. Nós sabemos que a resposta não vem dos homens, a resposta vem dos céus, a resposta vem do Senhor, e o Senhor não falha. Muito obrigada, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, digno de toda honra, de todo louvor. O texto. Capítulo 6, versículo 5. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Apenas até aqui. Pai nosso, que estás no céu, santo é o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Deixa o céu vir na terra como é no céu. Deixa o céu vir. Pai nosso, que estás no céu, santo é o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Deixa o céu vir na terra como é no céu. Deixa o céu vir. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém.
teu poder e tua é a glória para sempre. Amém. Na terra como é no céu, deixa o céu vir. Na terra como é no céu, deixa o céu vir. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé.
aqui. Meus irmãos, eu queria conversar com vocês hoje sobre oração. Não sobre a oração, mas o que você faz durante a oração. Queria convidar o presbítero Joel Mi para que clamasse a Deus por nós e falasse ao nosso coração na exposição de sua palavra e nos despertasse para o que estamos fazendo durante a oração. Por favor, meu irmão. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora para que o Senhor venha conduzir a nós através do Teu Espírito, Senhor, para que entendamos o recado que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Senhor, que nós possamos nos despertar, ó Deus, a Te buscar cada dia mais, que a nossa fé seja fortalecida e venha romper as barreiras que nos cercam, ó Pai, que nós possamos alcançar conforto diante da Tua presença, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos abrir a Bíblia nesse texto de Lucas capítulo 11, versículo 1, depois do versículo 9 até o 13º. Lucas, eu acredito que você tenha pego a sua Bíblia. Caso não, é só olhar, aí você vai poder acompanhar a leitura, mas faça isso. Durante o culto, cultue, tá bom? De certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Que interessante esse texto. Que rico esse texto. Nós queremos confirmar a oração do presbítero Joel Mi e clamar que Deus fale conosco. Pai, nós concordamos com a oração do presbítero Joel Mi. E por conta da necessidade que nós bem conhecemos de nossa parte, suplicamos que o Senhor abençoe o teu povo. E por tua palavra edifique o teu povo, sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Me diga uma coisa. Como é que você aprendeu a orar? Foi ouvindo o seu pastor? Ouvindo aqueles irmãos que oram na igreja? Lendo alguns textos da palavra? Como é que você aprendeu? Você ensaiou oração? Porque eu fiz isso. Quando eu me converti, tinha por volta de 15 anos. E eu me lembro de ensaiar orações em casa para ter alguma experiência. Eu lembro de ensaiar como começar uma oração e como terminar uma oração. Eu pensava, vai que o pastor me chama, assim, empolgado, ele me chame para orar, eu já tenho alguma
alguma oração ensaiada. E eu não passarei vexame, porque o meu problema na oração não era com Deus, a quem eu dirigia a oração, era com os irmãos que acompanhavam a minha oração. O meu problema nunca foi com Deus, o que ele vai achar da minha oração, mas era com os irmãos, o que eles iam dizer da oração daquele adolescente, daquele diácono. O que eles iriam dizer da oração daquele pastor? Então, às vezes, eu percebia que a minha oração, ela tinha um caminho vertical, mas tinha também um caminho horizontal. Interessante. Não sei se esse era o seu caso também, mas eu queria reafirmar essa pergunta. O que você faz durante a oração? Porque existem algumas opções. Na minha cabeça de adolescente, tinha algumas opções. E hoje, não sei quantos anos depois, estou com 58, eu tinha 15 anos. Esse tempo estou orando. Mas eu percebo que, por conta desta quarentena, este confinamento, em que as reuniões são virtuais, os cultos são virtuais, e que você não é visto, embora você veja quem está orando, veja quem está cultuando, veja quem preside a reunião. O que você faz quando as pessoas oram? Quais são as opções que nós temos para este momento? Eu acredito que nós podemos acompanhar quem ora com o objetivo de corrigir os erros que ele comete. Quantas vezes ele repete a palavra Pai? Quantas vezes ele repete a palavra Senhor? Ou se ele não ora pelo que era para orar, o dirigente pede para ele orar por uma coisa, ele resolve orar por outra. Ou ele estava desapercebido e não orou o que era para orar. Você percebe isso? Você percebe quantas vezes a pessoa tem erros de português? O verbo não combinou com a conjunção verbal, que não combinou com quem era para orar. Ele colocou frases erradas, desencontradas, desconexas. Você percebe isso? Enquanto os outros estão orando, você percebe isso. Ou, enquanto outros estão orando, você aproveita para sair. Você aproveita para ir ao toalete, para corrigir o filho que estava conversando durante o hino. Durante o hino você não pode corrigir, mas enquanto todos estão com os olhos fechados, você vai lá e corrige o filho que não orou, ou que não cantou, ou que está se mexendo. Você aproveita o momento da oração para tomar água, para verificar as mensagens do WhatsApp. O que é que você faz durante a oração? Você está ali apenas fisicamente? Você aproveita aquele momento de oração em que todo mundo fecha os olhos, você também fecha, mas você não ora. Você lembra das atividades que tem durante a semana, aquela conta que tem que pagar na terça-feira. Você lembra que vai ter atividades na quarta-feira, e você então traz aquilo para a sua memória. O que você faz durante a oração? Aproveita para ler a Bíblia, que você não fez durante a semana inteira. E você sabe que aquele irmão tem uma oração longa. Dá para ler quase que um capítulo todo. Aí você então faz isso. Ou você faz como os discípulos lá no Getsemane, dorme. Aproveita para dormir, tirar aquele chilinho, como diz o meu neto mais velho. O que você faz? Esse tempo de oração durante as madrugadas, em que você não precisa sair de onde está para orar, você tem aqueles 20 minutos de oração, você dorme? O que você faz durante a oração? Porque existem alguns assuntos pertinentes à oração.
Tem gente que quando vai orar, até muda de voz. Já percebeu isso? Conhece gente assim? Ele muda a postura. Se ele está em pé, ele fica ajoelhado. Se ele está sentado, ele fica em pé. Mas ele faz um movimento físico, como se Deus requeresse isso. Mas eles fazem isso não pela santidade do Senhor, mas porque eles acostumaram a fazer aquilo. Tem gente que acredita que se não for em pé não é oração, se não for ajoelhado não é oração. Então eles têm essa postura na oração. Também, ainda pertinente à oração, tem uns que acreditam que existe uma oração mais forte. Como no Nordeste, reza braba. Gente, fulano de tal tem uma reza forte. Eu vou pedir que ele ore pelo meu caso, porque o meu caso requer uma reza braba, uma oração forte. E tem gente que acredita que a força está em quem ora. O pastor tem mais poder na oração. O pastor de cabelo branco tem mais poder na oração do que o pastor de cabelo preto, ou mais novo. Você acredita nisso? Tem gente poderosa para orar. Outro assunto pertinente à oração é que tem alguns irmãos que escutam determinadas frases na oração de alguém e assume aquela frase e coloca aquela frase ipsiliteris na sua oração, porque ele gostou daquela expressão. E decora. Tem a oração decorada para o almoço, tem a oração decorada para a viagem, tem a oração decorada para dormir, tem a oração decorada... Então, no seu peito tem botões. Você aperta e sai aquela oração ensaiada ou decorada. E tem gente que entende que a oração é só para pedir. Só para pedir. Ele não consegue entender que a oração tem uma veia da gratidão. Uma veia de apenas compartilhar. O que você faz durante a oração? Nestes dias de isolamento, em que os momentos de oração são virtuais, você então desliga o seu vídeo para ver quem está orando? Já foi tentado a fazer isso? Colocar um papelzinho na câmera para você ver quem está orando e qual é a posição que a pessoa faz para orar. Se põe a mão no cabelo, se encosta, se não ora. Aí você sabe, fulano tal não está orando, Beltrano não está orando, o irmão Cicrano também não está orando. Você faz isso? Já foi tentado a fazer isso? Desligar o vídeo e olhar para quem está olhando? Não participar da oração? Já sentiu vontade de, enquanto estão orando, você fazer outra coisa? Lanchar, porque não teve tempo de lanchar. Já sentiu o desejo de abrir os olhos? Entre olhos, só assim, ó, pouquinho. Para ver quem está orando ou não. Já flagrou alguém naquelas fotos que não estava orando? Nesse tempo de online, é interessante você pensar nessa situação. Sai do foco do vídeo apenas para ver quem está orando. Você não participa. Dentre as muitas coisas que os discípulos poderiam pedir a Jesus, eles pediram: ensina-nos a orar, como os discípulos de João aprenderam com João. Nos ensina a orar. Estamos aqui dispostos a aprender a orar. Versículo 1. Certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou a oração, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, versículo 2, Jesus os ensinou. Eles pediram no versículo 1. No versículo 2, Jesus ensinou. Quem foi que te ensinou a orar? Como você aprendeu? Aqui nesse texto,
eu queria rapidamente tirar 3 aspectos desta aula sobre oração. O primeiro deles é que a oração é uma conversa. Os discípulos, conversando com Jesus, disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele então, no versículo seguinte, ensinou. Ele respondeu: se conversa com Jesus é oração, então oração é uma conversa. E é verdade. Oração é um diálogo. É o momento de 2 amigos conversarem. Simples assim. Uma conversa entre 2 pessoas que se conhecem, ou que querem se conhecer, ou que se amam, ou que têm objetivos comuns. Isso é oração. Uma conversa entre 2 amigos. Uma conversa espiritual, em que nós temos atenção voltada para a pessoa a quem nós dirigimos o assunto. E o que deve conter na conversa entre 2 amigos? Tudo é. Não tem segredo entre amigos. O Senhor Jesus disse que nós somos amigos. Ele chamou Abraão de amigo. Eu ocultarei alguma coisa ao meu amigo? E ele revelou o que estava para acontecer nas cidades vizinhas no vale, Sodoma e Gomorra. E Abraão então intercede pelas cidades por conta do seu sobrinho que morava numa delas. Oração é uma conversa, não tem segredo. Primeira observação é essa aqui. Ó. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então ensinou. João ensinou os seus discípulos, Jesus ensinou os seus discípulos, e nós aprendemos a orar. Nós aprendemos a orar. Aprendemos com Jesus, aprendemos na sua palavra, aprendemos andando com um irmão, com um amigo, aprendemos a orar. É algo para se aprender. Mas é uma conversa. Aqui também, no versículo 2, diz que a oração é uma adoração. Esse mesmo texto, sob a ótica de Mateus, nos é dito que os hipócritas oram. Versículo 6, 5 de Mateus. Os hipócritas oram. E na sua oração traz as características próprias dos hipócritas. Diz-nos também que os gentios oram. No versículo número 7. Gentios oram. E também a sua oração tem as características próprias dos gentios. E no versículo 9, Jesus disse que os discípulos oram. Hipócritas oram, gentios oram, e discípulo de Jesus ora. Você é discípulo de Jesus? Bem, se você é discípulo de Jesus, ora. Deve orar. Se ainda não aprendeu, deve investir para aprender. Porque os discípulos de Jesus oram, e ele diz assim: vocês, portanto, orarão assim. Discípulos oram. Discípulos pedem para aprender a orar e oram. Os discípulos de João aprenderam. Os discípulos de Jesus devem aprender. E Jesus, então, aqui começa o ensino sobre a oração de uma forma que ela seja a adoração. Observe aí. Pai nosso que estás no céu. Aí ele trabalha a adoração. Quando ele fala que santo é o teu nome, santo é o teu reino, santo é a tua vontade, isso é rendição, isso é reconhecimento de quem ele é, isso é adoração. Oração é adoração. Quando você ora, você adora, deve adorar. Quando você ora, você o louva, deve louvar. Quando você ora, você se rende, reconhecendo quem ele é e quem você é. Porque Deus é santo e tem poder para responder, porque ele está vivo. Ele tem um nome, ele tem um reino, ele tem uma vontade que reconhecidamente é boa. Jesus disse que os discípulos oram. Você é discípulo? Então não deve fugir à regra. Não tenha medo, por favor. Algumas pessoas já chegaram para mim e disseram: por favor, pastor, não me peça para orar. Eu respeito, mas eu não entendo. Mas eu respeito. Mas eu não entendo.
mas de respeito. Mas continuam não entendendo, porque discípulos de Jesus oram. Os discípulos oram. Terceira e última observação é que, além de oração ser uma conversa, além de oração ser uma adoração, a oração também é um momento de compartilhar. Uma conversa entre amigos que podem falar sobre qualquer coisa, desde pedir pão emprestado. Um amigo meu chegou de madrugada e eu não tenho o que oferecer. Você pode me emprestar 3 pães? Desde compartilhar as necessidades mais básicas do pão, diz aí, versículo 6, 11, 6 de Lucas, pois um amigo meu chegando de viagem, procurou-me e nada tenho a lhe oferecer. Empresta-me então pães. Diz o texto que se ele não se levantar para emprestar, levantar-se-á pelo importúnio, porque foi perturbado. É um momento de compartilhar, desde necessidades mais básicas até as mais profundas, como perdão. Perdoe os nossos pecados, passando pelo desejo de não cair numa conversa com um amigo. Você pode pedir, vigia comigo, não me deixa dormir, não me deixa cair. Por favor, faça isso. Algumas vezes o nosso primeiro filho ligava para a mãe dele, dizendo, mãe, conversa comigo, porque eu estou com sono, dirigindo o carro de lugar A para lugar B. Conversa comigo. Assim o sono passa, assim eu não durmo, correndo o risco de bater o carro. A oração, então, ela tem esse veio de evitar que a gente caia. Que a gente caia em tentação, que a gente caia em pecado. Ele mesmo disse, orai para que não entreis em tentação. A oração é um momento de compartilhar. Ajuda a não cair. Ajuda a se manter em pé, vivo, atento às coisas de Deus. Então, a oração é isso. Agora eu volto à pergunta. O que é que você faz durante a oração? Se a oração é algo tão importante assim, por que poucos participam? Quando a oração era presencial, aqui na sala de oração, na quarta-feira, nós tínhamos 3 momentos de oração. Um que acontecia aqui 8 horas, outro que acontecia às 14h30, dirigido por 2 irmãs, e outro que aconteciam no ECC às 19h30, dirigido por um pastor. O número era pequeno. Considerando a membresia, o número era pequeno. Aí eu pensei, no confinamento, quando a gente não vai precisar se locomover de lugar A para lugar B, vai aumentar muito o número. Mas não aconteceu isso. Eu acreditei que o que disse o Senhor Jesus em Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Agora que nós temos a oportunidade de obedecer ao que ele disse aqui, em gênero, número e grau, eu acreditei que a quantidade de irmãos participando da oração, mesmo que virtual, seria multiplicada. Porque agora eu posso orar no quarto secreto junto com os irmãos. Eu não preciso mudar de roupa, colocar perfume. Eu posso participar da oração lá do meu quarto, lá da minha sala. Eu tenho agora o estímulo da não locomoção. Mas não aconteceu isso. Por quê? O que você está fazendo durante a oração? Você não ora? Você aproveita para fazer outra coisa? Qual é o valor que tem a oração
para você. Eu quero te convidar a participar da oração, porque alguém está orando. Porque eu percebo que tem gente que durante a oração de outra pessoa faz a sua própria oração. Ele pensa, a pessoa que vai orar é mais santa. Quando aquela pessoa vai orar, Deus faz assim. Fala, filho. Aí eu vou aproveitar que Deus se encurvou para ouvir aquela oração e eu sapeco a minha oração. E eu não oro com quem ora. E quem ora, não ora a minha oração. Egoísmo, irmãos, isso. Isso é egoísmo. Eu quero te convidar a orar enquanto os outros oram. Quero te convidar a orar, mesmo que seja online. Se deixe ser visto. Se você não quer ser visto, tudo bem, eu respeito isso. Mas ore enquanto outros estão orando. Quem vai orar é aquele irmãozinho? Ele não sabe falar direito. Deixa ele orar e acompanhe a sua oração. Ouça. Diga amém à oração dele. Envolva-se com aquela oração. Talvez ele não tenha a perícia gramatical que você tem. Talvez ele não tenha a experiência espiritual que você tem. O conhecimento teológico que você tem. Mas ele é discípulo e ele ora. Então ore. Quero te convidar a orar. Agora, nesse tempo de online, nós temos tantos motivos e temos tantos veículos e temos tantos horários. Por favor, ore. Ore. No momento da oração, ore. Por quê? Porque haverá recompensa. Ele disse que o hipócrita recebeu a recompensa da oração hipócrita que ele fez. Ele disse que o discípulo receberá a oração do Deus que vem em secreto. Deus vai recompensar. Então, no momento da oração, ore. Converse com Deus. No momento da oração, adore. Envolva-se em louvor e adoração ao Senhor. No momento da oração, compartilhe suas necessidades, desde as mais básicas até as mais complicadas. Mas orai uns pelos outros. O que você faz durante a oração? O que você faz durante a pregação? Complicou mais, né? O que você faz durante o culto? Quando o pastor está pregando, o que você faz? Você não gosta daquele pastor por algum problema. Então você fica ali, mas desliga. É isso? Deus não pode usar, porque existe uma barreira entre você e a teologia de quem está pregando. Existe uma animosidade. O que você faz? Eu me lembro de algumas crianças brincarem com comida. Em vez de comer, elas brincam com comida. E já ouvi algumas mães falarem, para de brincar com a comida. Fica lá brincando com a comida. Quem brinca com o alimento não come. Então não brinque com a oração. Ore. Não brinque com a mensagem de Deus. Ouça. Ouça tudo e retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Edifique-se com o que é bom. Vamos orar? Difícil agora orar depois dessa palavra, né? A gente vai se policiar até para falar, né? Não seja assim. Não se preocupe com isso. Lembre-se que você ora aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembre-se que é a Ele que você dirige a sua oração. Se porventura um dia alguém corrigir a sua oração, a sua teologia, não responda. Por favor, não seja indelicado. Apenas agradeça. E siga em frente. Tá bom? Senhor, esta palavra é antiga. Ela é recorrente. Mas o Senhor falou ao meu coração para falar ao teu povo. E em obediência eu assim procedi. Nos ensina a orar, Pai. Nos ensina a orar como os discípulos de João aprenderam com João. Os discípulos direto de Jesus aprenderam com Jesus. Nos ensina a orar. E motiva o nosso coração a orar. Nesse tempo
em que somos estimulados à oração do quarto secreto. Nos ajude a administrar o nosso tempo, para que na hora da oração a gente ore. Nos ajude, ó Deus, a orar com quem ora. Nos ajude a não fazer um paralelo, a criar um caminho alternativo, a nos envolver com a oração, assim também nos ajude a envolver com a pregação, com o culto, a cantar com quem canta, a orar com quem ora, a ouvir quem prega, reter o que é bom e ser edificado pelo Teu Espírito. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus e para a glória dEle também. Amém. Amém. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus guarde os seus filhos, Deus ouça a sua oração, a oração do seu caçula, do seu netinho. Deus ouça, Deus ouve, Deus responde. Davi disse: amo o Senhor, porque Ele ouve as minhas súplicas. É verdade, pode orar. Não se preocupe com português, com gramática, não se preocupe com teologia, não se preocupe, ore. Deus vai responder e vai reagir. Eu rogo que o Senhor te abençoe e te fortaleça. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão.